muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL. E hoje você precisa prender a sua atenção porque o tema é muito sério. E agora eu não estou brincando, não é Roger Fieldmack, eu vim a caráter, vocês viram que eu tô completamente dentro do tema. Caraca. Com essa, então, você tá todo... Com o tema? Não, então, por isso que eu tô falando, eu estou completamente inserida nesse universo que eu sou o quê? O polo oposto, eu sou a desconstrução, não. Mas que é Eu carnaval. sou a Deixa quieto. Não, vai, como é? Descontração. Não, descontração. Eu sou o oposto dele, porque o tema hoje exige respeito, muita clareza. E o nosso convidado é seríssimo, porque ele vai falar do quê, Roger? Previdenciário, direito, que é extremamente importante, Exatamente. uma pauta em alta aqui no nosso país, né? Exatamente. E trouxemos aí um cara campeão. Um cara de peso. Né? A gente não pode, um doutor. Doutor, é o respeito, doutor, Vanessa. Hoje eu preciso ser polida, mesmo eu estando com a minha vestimenta completamente a caráter... No tema oposto, né, Roger? Esse negocinho de ossia aí, meu senhor. Eu vou falar pra vocês por quê. Eu vou falar pra vocês. Tá um frio. No dia que a gente gravou, hoje, o nosso podcast O dia é gravado. tá falando já do... Mas tá tão frio, que eu falei, eu vou com a minha blusa. E aí, eu viajei. Né? Então, eu já vou logo falando viajou, que... é normal você viajar. Se eu tirar a blusa, eu vou morrer de frio. Então, dancei, né? Mas tudo bem, Roger. Bom, vamos... Você tá fazendo as honras do tema. Sim, exatamente. Com respeito pelo convidado, né? Pelo Você menos, tá né? Você tem respeito, Roger? Foi meio de pijama. Meio de pijama? Tá louco. É verdade, né? Aceitou. Muito bom. Mas o meu papagaio de pirata, às vezes, ele tem razão. Pronto, devolvi. Bom... Hoje temos um convidado, vamos botar quem é que tá na estica, na beleza, no paletó aqui de milhões aqui. Exatamente. Que é nosso amigo, doutor Tiago Vital. Muito bem, Seja doutor. bem-vindo ao nosso podcast Fala ZL. Bom dia, Roger. Bom dia, Vanessa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Fala ZL. Acho que é um tema muito pertinente, mesmo diante de tantas reformas, nós temos que estar aqui falando sobre este tema para essa sociedade brasileira que tanto precisa saber, tanto levar informações sobre esse tema. E eu vou começar por mim mesma, comigo mesma, viu, Roger? Você já se aposentou, Roger? Eu não. Então, eu nem sei se eu vou conseguir, apesar que o doutor aqui me deu esperança. Exato. Ele te deu esperança? Então, eu, Vanessa, não tenho muita esperança de me aposentar. E é com essa bola gigante que eu passo para o nosso convidado. Quem vai conseguir se aposentar da nossa geração? 40 a mais. Já tá quase 50 a mais. Né? Já tá quase 50 a mais. Tudo bem, vai. É verdade, a gente tem muito essa dúvida em relação a aposentadorias no Brasil, principalmente a geração mais nova, com 40 anos ou mais. Será que vamos conseguir alcançar a tão sonhada aposentadoria que hoje as pessoas estão alcançando? Sim. Vamos nos aposentar, mas assim, depois, no cenário que a gente está, a maioria das pessoas hoje de 40 anos, entre 40 e 50 anos, vão se aposentar naquela aposentadoria por idade que a gente sabe. Não aquela aposentadoria por tempo de contribuição, como era antes da reforma da Previdência de 2019. Por quê? Porque por conta das novas regras, por conta das regras de transição. Tínhamos um cenário em 2019 e com a reforma, o cenário mudou-se. Temos um novo cenário em relação a essa questão, após a reforma da Previdência. Existia a aposentadoria por tempo de contribuição, que era aquela aposentadoria que as pessoas, mulheres, quando alcançavam os 30 anos de contribuição e os homens 35 anos de contribuição, se aposentavam independentemente da idade que eles tinham naquela época, na época da aposentadoria. Hoje o cenário mudou. Hoje o cenário existe uma idade mínima para se aposentar, um tempo mínimo de contribuição para a pessoa se aposentar. E qual é o tempo mínimo de contribuição para a mulher e o tempo mínimo de contribuição para o homem nessa atual reforma da Previdência? Porque a gente podemos ter outras reformas ainda, enfim.
É sempre possível. Só A gente. foi maior mesmo. Não, a reforma ela é sempre possível, porque assim, a maioria dos governos que passou no Brasil fizeram reforma da Previdência. Então, a reforma da Previdência ela é constante. Ela é inconstante. Só para vocês, só antes de falar realmente da sim. aposentadoria, só para pensar em reforma. Desde que eu me conheço, como pessoa, como cidadão, nós tivemos várias reformas. Sim. Tivemos uma reforma em 98. Tivemos uma reforma em 2003, tivemos uma reforma em 2005, tivemos uma reforma em 2015 e tivemos uma reforma em 2019. Então, eu falo de 30 anos pra cá, olha quantas reformas nós tivemos. 10 reformas? Então, fora anteriores, entendeu? Sim. Nós tivemos a lei de benefícios, ela é de 91. Então, 91, aí depois veio 98, aí 2003, 2005 e várias leis que foram mudando dentro do decorrer do tempo em relação à Previdência. Então, reforma sempre vai ter na Previdência. Sim. Então, todo governo que muda, sempre que muda, você pode pegar quantos governos passaram, quase todos os governos de 91 para cá tivemos reforma na Previdência. Sim. Ô, doutor Não, Tiago, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta sobre isso, sobre reforma, né? Porque Não, meu eu ia pai... falar só para ele complementar da idade, pra gente não perder. Ah, sim, perfeito. Ah, tá. Vou comentar da idade. Então, como eu falei para vocês, até a reforma da Previdência existia um cenário. Isso. Se aposentava por tempo de contribuição quem tinha 35 anos de contribuição e tinha 30 no caso do homem e 30 anos de contribuição no caso da mulher. Uhum. Fechou isso, completava esse tempo, conseguia se aposentar, claro, com suas regras certinho, mas não dependia de idade. E a aposentadoria por idade até a reforma era 65 anos de idade para o homem, 15 anos de contribuição no mínimo e 60 anos de idade para a mulher com 15 anos de contribuição no mínimo, com uma regra de cálculo de valor de benefício sempre mais vantajosa. Com a reforma da Previdência, o que houve? Foi fixado para as pessoas que se filiassem à Previdência a partir de lá, de 2019, de novembro de 2019, fixou-se uma regra permanente que a gente fala, que manteve a idade do homem 65 anos de idade e da mulher foi progredindo, que hoje está atualmente com 62 anos de idade. Tempo mínimo da mulher 15 anos, tempo mínimo do homem 20 anos de contribuição. Só que tem esse fator idade. Para quem já estava afiliado ao sistema de previdência antes da reforma, no caso das aposentadorias por idade, o homem pode se aposentar com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, e a mulher mantém também os 62 e o mínimo de 15 anos. Nas aposentadorias por tempo de contribuição, eu posso dizer que ela foi extinta para as novas regras, mas existem algumas regras de transição, que eles dizem que essas regras de transição são meio que para amenizar quem já estava no sistema e não prejudicar tanto. Que pessoas que tinham expectativas de direito de se aposentar, mas cria-se novas regras de transição para meio que amenizar. E aí cada caso é um caso. Isso, aí você tem que fazer todo um estudo, cálculo para saber em que regra o segurado da Previdência ele vai se adequar. Antes de 2019. Isso, aquelas pessoas já estavam filiadas antes. Qual regra? Eu tenho lá mais ou menos umas 4 regras de transição. Pedágio de 100%, pedágio de 50%, idade mínima, mais tempo de contribuição e regra de pontos. Entendi. Sobre o tempo, até meu pai se aposentou com 45 anos. Na época lá que ele trabalhava com um jornal também, trabalhava com chumbo, tinha insalubridade, né? Isso. E ele conseguiu se aposentar com 45 anos, né? E hoje ele está chegando perto dos 80, né? Qual é a minha dúvida, né? A sustentabilidade dessa previdência. Porque você vê, ele, lógico, é uma época que começava a trabalhar com 15 anos, né? Já carteira assinada, já recolhia. Mas hoje a gente vê um recolhimento menor da Previdência, né? Mais pessoas na informalidade, podemos dizer, contribuindo menos e se vivendo mais, né? É sustentável na sua visão essa Previdência? Até quando iremos Eu digo mundialmente falando, isso, né? Assim, realmente é um ponto de impacto, é um ponto que realmente a gente leva em consideração quando é feita uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é feita com base nisso, na expectativa de vida do brasileiro, uma expectativa geral. Então, quando se faz uma reforma da Previdência, pensa assim no quê? Uma expectativa de vida de 82 anos para a mulher, no homem uma média de 79 e 80. Pega essa tabela de expectativa de vida e faz uma reforma. Então, por exemplo, hoje, logicamente, a questão é essa, Roger.
Não sei até quando o sistema ele vai, porque realmente as pessoas estão contribuindo menos para a Previdência hoje. Então, e como a gente vive esse sistema de repartição, o que é esse sistema de repartição? Quem está na ativa contribui, sustenta quem está aposentado ou quem está recebendo um benefício. Então, esse regime de repartição, a gente sabe até quando ele vai se sustentar. Entendi. Então, alguns outros países tiveram algumas reformas de fazer aquele regime da previdência capitalizada, que é o mesmo sistema das previdências complementares, previdências privadas. Por quê? Por conta do sistema não se sustentar. Eu não sei até quando nós, no Brasil, vamos conseguir manter esse sistema de repartição. Porque as empresas, quem contribui? Estado, segurado e as empresas. Essas pessoas que financiam a Seguridade Social. Essa importância a gente precisa ter. Até quando vai sustentar? As pessoas estão vivendo mais por conta do avanço da medicina, as pessoas estão se cuidando mais. Então, realmente, está sendo verificado sempre isso. Ele falou do exemplo, eu lembro do meu pai. Meu pai não se aposentou com 55 anos. Hoje ele tem 69. Então, já tem, 15 anos que ele aposentou. Então, a expectativa de vida é maior. Sim. Então, você percebe que, embora exista essa questão, essa crítica nossa, mas a aposentadoria está acabando. Mas entender também até quando nós vamos conseguir, o sistema vai conseguir sustentar as pessoas que estão aposentadas. Entendi. Aí ele estava explicando, eu lembrei de uma situação para quem se aposenta que é o fator idade. Uhum. Porque você tem um decréscimo aí do valor. Fala um pouquinho sobre isso. Então, deixa eu só explicar como que é a questão, como que era a aposentadoria por idade, fórmula de cálculo antes da reforma e pós a reforma. Vamos só colocar um exemplo da aposentadoria por idade em si. Vamos supor que um homem que tinha 15 anos de contribuição antes de 2019 e 65 anos de idade se aposentava. E vamos supor que a média dele dava R$3.000 da média de aposentadoria. Ele começava ali, mais ou menos, como que era feito o cálculo? 70% mais 1% a cada grupo de 12 meses. Ou seja, se ele tinha 15 anos, correto, dessa média, ele receberia 85% da média dele. 85% dos maiores. Dos R$3.000 que seria os maiores salários, não é? Não, era não, o salário, a forma de cálculo não, pegava sempre os salários de julho de 94 até a data da aposentadoria e fazia uma média e excluía as menores contribuições. Hoje não tem essa exclusão. Excluía-se as menores. Isso. Não, excluía-se os 20% das menores contribuições. E aí vamos supor que ele tinha essa média, essa soma desses salários dividido pelo número dava 3.000. Se ele tivesse os 15 anos, ele recebia 85%, porque é 70% mais 1% a cada ano, a cada grupo de 12 meses. Então, se ele tinha 15 anos, ele recebia 85% dessa média de R$3.000. Com a reforma, essa questão mudou. Vamos supor que esse mesmo homem se aposenta com os 15 anos de contribuição, porque ele já estava afiliado, e 65 anos de idade. Ele recebe apenas 60% da média. Só vai aumentar a média dele se passar os 20 anos de contribuição. Então, a cada ano que ultrapassa os 20 anos de contribuição, aumenta 2% na média das contribuições. Então, você vê que houve uma redução nos valores da aposentadoria por conta da forma de cálculo. Então, aí, só uma observação e aí você complementa. Para, entre aspas, forçar a pessoa a continuar contribuindo se ela quiser ter um salário maior, assim que eu entendi. Por exemplo, você falou de 20 anos de contribuição. Se passa disso, aí ela tem um acréscimo, consegue ganhar um pouquinho mais. Mas esse acréscimo, eu não entendi muito a questão do acréscimo. Antes era 15%, né? 85%. A 70%, né? Mais e 1% a cada ano, né? Dos 15 daria 85%, né? Isso. Depois da reforma, você falou que os 15 normal, né? 60 diminuiu, né? Não, a idade de 65. 65 é a idade, mas a porcentagem, 60. É 60% da média. Então, se ele tinha uma média de 3.000, ele vai receber 60% daquela média. E antes era 70%. Isso. Já diminuiu 10%, certo? Isso. E daí, como que faz a base de cálculo dos 2%? Para começar a ganhar um pouco mais. Ele só vai, esses 2%, no caso do homem, só vai aumentar
a partir do que ele ultrapassa os 20 anos de contribuição. 20 anos de Então, se ele tiver 22, aí aumenta cada ano que ultrapassar os 20. Quantos por cento? 2%. Ah, daí aumenta 2. Quer dizer, fica uns 5% aí de... Como se chama? Isso. De lacuna, né? Isso. Só que daí quando ele chega nos 20, ele ganha 1% a mais do que... No, É uma no forma caso de- da mulher, já é 2% a partir dos 15 anos que aumenta. Bom, então quanto mais trabalhar, né, isso é mais você vantajoso força a pessoa- né? Perfeito. Você força a pessoa a continuar se ela quiser ter um acréscimo aí no valor que ela vai receber, né? Pra Isso. poder continuar aí com um salário um pouco mais alto. Tá. Fala, Roger, Da reforma, eu acho que... peraí. Não, tem aqui, Tá ó, muito tá na sério. pauta, segue a Peraí. pauta. Não, tá muito sério. Tá muito sério. Tá muito sério, eu não tô Fala aí. entendendo nada. Doutor Tiago, traduz tudo pra mim. Gostou da quebra do clima? Ele já Tá. traduziu, Vanessa. É? Outro dia você não conseguia fazer o cálculo de meio a meio, de divisão Não, mas de eu, 50, 50. não, mas é Vai verdade. falar, Porque não. assim, peraí. Vamos lá. Doutor Tiago, eu posso falar, É. doutor Tiago, meu amigo, É. tá? Eu só trago, assim, não, eu não só trago. Só leva a bucha pra ele. Ó, levo mesmo, né? Só levo lá. Por quê? Porque ele vai explicar por que eu tô falando isso, porque tem uma situação muito para pessoas assim como eu, sabe? Que são da parte da comunicação, da escrita. Assim como eu, muitas pessoas podem se identificar, sabe, Roger? Comigo, que a parte de números, de cálculos, eu me atrapalho um pouco, né? E por isso que eu conto com o Dr. Tiago, porque tem uma situação muito legal. Você está perdida, que nem eu, aqui nesse podcast, que caiu de paraquedas nesse tema, ainda mais com essa roupa totalmente, né, apropriada para o tema, e eu sabia da pauta, tá, gente? Tem a questão de você planejar a sua providência. Tem toda uma ajuda que o Dr. Tiago dá. Mas antes disso, eu queria só quebrar o clima. Pode continuar, papagaio de pirata. Eu derrubei até a caneta. Não, ó, eu acho que antes de planejar, pra seguir Porque a pauta gente... aqui, você Ó, tá pauta, pulando hoje eu estou com papel. Hoje eu estou com papel. Hoje eu estou com papel. Você não vai rasgar a pauta Eu hoje, não sei por Roger? que você pega a porcaria da pauta. Não, mas eu tô aqui, Meu, ó. Mas calma. Primeira coisa, ó, aqui a 21 pauta, segue aqui, ó, dias. parte 1, Ó, tá faltando Parte aqui, ó, dois. regras mais favoráveis para aposentadoria Então, especial, pensão por morte, entre outros. É isso aí. doutor. Como que essas regras mais favoráveis antes da reforma da Previdência e pós-reforma ai, muito da difícil Previdência? esse tema, Roger. Isso, aí... Então deixa que eu levo. Vamos lá, a gente colocou pensão, então nós temos algumas regras aí antes e pós-reforma. Como eu falei, a primeira regra que tinha antes da reforma era aquela aposentadoria por tempo de contribuição, Tá. que era 35 anos e 35 homem, 30 anos mulher. Nós tínhamos uma questão agora chamada aqui na regra, que era o fator previdenciário, que foi criado em uma outra reforma, na lei de 99. E o fator era o quê? É um cálculo que se fazia que levava em consideração o quê? A idade da pessoa, o tempo de contribuição e a expectativa de vida dela. Então, toda vez que a pessoa atingia havia já ali, da partir dali já começou a haver uma redução, porque tinha esse fator e diminuía esse fator. Quanto mais diminuía esse fator, menor seria a aposentadoria da pessoa. Fator E aí teve pessoas que aí você fazia. O que fazia-se isso? Somava-se, quanto mais tempo de contribuição conseguia-se comprovar da pessoa, esse fator previdenciário aumentava e, logicamente, o benefício também seria maior. Se chegasse a 100%, a pessoa chegaria a receber 100% daquela média que eu falei. Média de R$3.000. O tempo maior de contribuição, logicamente, e uma idade mais avançada, melhoraria o fator de previdência dela. Por quê? Em 2015 surgiu a lei que fazia aquela regra de pontos, 85, 95. Então, se pegasse a idade da pessoa, mais o tempo de contribuição dela, e desse mais ou menos lá em 2018, 95 pontos para o homem, ela, além dos 35 que ela tinha que ter de tempo, ela conseguia essa aposentadoria sem a aplicação do fator previdenciário. Então, ela conseguiria se aposentar com melhores salários. E as questões que contavam para esse tempo de insalubridade, caso do pai do Roger. tempo rural, que a pessoa trabalhou na agricultura também. Quanto mais você consegue somar esse tempo, meu pai você consegue somado. Isso. Só que uma coisa que é importante, que às vezes a pessoa não sabe, mudou a regra, não tem direito, não tem. Se você é uma questão que a gente precisa alertar nesse sentido, porque às vezes a pessoa não está aposentada, mas ela pode ser que ela tenha o direito adquirido
ao tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. E ter essa regra, vamos supor, ela exerceu um tempo rural e ela não sabe que esse tempo pode contar. Esse tempo especial também que ela pode buscar documentação que comprova essa insalubridade ou a periculosidade até 2019 e contar esse tempo e chegar numa aposentadoria mais vantajosa. Porque a gente tem uma questão no direito técnica que a gente chama de o tempo rege o ato, ou seja, o fato gerador daquele evento é o que vai comprovar o seu direito. Então, naquele momento você tinha direito, você retroage aquele direito naquela época, lá atrás. Você vai receber o benefício a partir de agora, mas o seu direito adquirido é preservado. O direito que a pessoa adquiriu. Isso não mudou. Não, o direito adquirido não. Se você preencher o requisito da sua aposentadoria até aquela data, você vai ter ela concedida. Você não vai receber, logicamente, se você fez o seu requerimento agora, você não vai receber lá de trás. Mas você vai ter direito àquela regra. Mas é quando você faz o requerimento, né? É isso. Não é proporcional. Por exemplo, no período que eu estava até 2015, foi calculado dessa regra. De 2019 que mudou, calculou aquele período em cima da outra regra. É assim não, né? Não. Se você tem o direito adquirido até aquela data, vai ser aplicada aquela regra. O correto. Se o INSS ou o órgão não aplicar aquela regra da sua aposentadoria, você vai fazer um pedido de revisão. Entendi. Eu tinha... E existe toda essa possibilidade ainda. Mesmo que você tenha se aposentado e não tenha aplicado a regra da época, você pode fazer a revisão da sua aposentadoria. Olha só, eu vou confessar uma situação aqui pra você. Hoje eu tô engasgando, que é de manhã, tá? A gente tá gravando de manhã esse podcast. Roger, bom, se você que está em casa está se sentindo como eu, perdida e navegando em todas essas exclamações, chame o Dr. Tiago, porque aqui nós estamos assim encenando, eu e Roger Fieldmark, estamos encenando duas pessoas que não entendem nada como vocês. Por isso que a gente chamou o Dr. Tiago, né, Roger? Isso. Então faz de conta que vocês estão aqui, né, e precisam de informações, e eu chegaria desse jeito como eu estou aqui no podcast, perdida, assim, tipo assim, ele tá falando e eu, meu Deus do céu, tem salvação? Assim, eu consigo um dia entender todos esses números, ou eu que sou uma pessoa alienada, como o meu papagaio de pirata fala, assim, educadamente, Vanessa, não entende nada, você tá viajando na maionese, mas... É assim que muitas das pessoas se sentem quando chegam para conversar com você no seu escritório? Isso é normal ou eu que sou muito perdida mesmo no assunto? Vanessa, fique em paz, que isso é comum. É uma coisa muito comum, Vanessa, você não é única. Que bom. É por isso que eu vim a caráter. Não, é comum as pessoas terem muitas dúvidas, informações, porque assim, a pessoa ouve do vizinho, ouve do papagaio, ouve de todo mundo falar um monte de coisa. Papagaio. É você, filho. Ouve do papagaio. Boa, doutor. Boa, doutor. A informação, você vai se aposentar, você não vai se aposentar, acabou a aposentadoria no Brasil. Tem gente que tá na regra de 2008 ainda, falando da regra e nem sabe que mudou, né? Então existem muitas coisas, algumas questões que as pessoas falam, e são muitas dúvidas, não só em relação a outros benefícios, por exemplo, pensão por morte. Você não era casada com ele, no papel você não tem direito a receber pensão por morte. Aí a pessoa fica anos, aí depois chega... Mas tem, né? Tem. Comprovando união estável, sim. Aí a pessoa chega lá, doutor, aí eu pergunto, por que você não procurou? Porque falaram que eu não tinha direito, que eu não era casada no papel. Então são sérias, as pessoas não sabem dos seus direitos básicos. Boa. Por quê? Porque a informação não chega. Exatamente, aí é um ponto muito crítico. A informação não chega. A informação não chega e por isso que nós trouxemos o senhor... Doutor Tiago, que é especialista em previdenciário, para falar. Porque a gente brinca tudo, mas dentro dessa brincadeira, a gente quer destacar algo muito sério. Sim. E com leveza, porque é um tema difícil. Porque hoje, por exemplo, você está num sistema, amanhã você está em outro, depois você está em outro, e depois em outro, Roger. Sim. E aí você não sabe qual o seu direito, né? Então, assim... Da hora que a gente começou o podcast até agora, dá para fazer um resumo, só para a gente esclarecer dentro de todo esse contexto
o contexto, o que está valendo hoje. Isso, a transição de 2019, né? Idade tal, tempo tal, fazer Sim, nós faremos sim, com certeza. E é interessante você falar sobre, quando a gente fala de previdência, nós temos essa questão. Por quê? Quando nós falamos de previdência, nós trabalhamos com essas regras, com a lei de 91, que ela aplica-se hoje, com a lei de 97, com a lei de 98, todas essas regras de previdência, elas vão se aplicar em algum momento da vida. Então, hoje, nós que trabalhamos com direito previdenciário, essas regras, a gente utiliza todos os dias essas regras. Por quê? Se você trabalhou na época em 91, nós vamos ter que utilizar aquele tempo que você trabalhou naquela época, naquela época no tempo que você trabalhou. Sim. Se você trabalhou... Então, a gente utiliza essas leis, elas não morrem. dentro da regra a gente da utiliza. época, no E a gente período que utiliza você isso. estava. Entendi. A gente utiliza todas essas regras hoje. Embora houve a mudança, nós utilizamos todas essas regras hoje. Então, por todas essas reformas, nós utilizamos em cada caso que você vai aplicar ali. Mas, resumindo, em relação ao que nós falamos, questão. Hoje, regra geral para quem vai se filiar agora, um jovem que está entrando na Previdência hoje, ele vai se aposentar com 65 anos de idade, no caso do homem, com um mínimo de 20 anos de contribuição, a mulher com 62 anos de idade e o mínimo de 15 anos de contribuição. Lembrando que nós estamos partindo para um regime deficitário de previdência. Hoje eu tenho esse cenário. Pode ser que amanhã eu suba a aposentadoria para 67 anos, como são já em outros países. Por quê? A partir do momento que a expectativa de vida aumenta, eu vou fazer reformas na Previdência para que também as pessoas se aposentem mais tarde. Porque elas contribuam mais tempo, porque o sistema precisa se sustentar. Regra para quem já estava na Previdência Social e vai se aposentar por idade. Anterior à reforma de novembro de 2019. 65 anos de idade para o homem, mínimo de 15 anos de contribuição, e 62 anos de idade para a mulher, mínimo de 15 anos de contribuição. Lembrando que a forma de cálculo é diferente. Hoje a forma de cálculo é 60% da média, mais 2% a cada ano, que ultrapassa os 20 anos de contribuição, no caso do homem, e 2% a mais no caso da mulher, que ultrapassa os 15 anos de contribuição. Fazendo um apanhado, se um homem tiver 40 anos de contribuição e a média dele for de 3 mil, aí ele se aposenta com aquela integralidade daquele valor. Porque vai alcançar os 100%. Tá. Deixa eu fazer um exemplo prático. Só pra gente entender. Pra ver se eu consigo Acho que entender. fica melhor. Imagina, eu estou com 63 anos, por exemplo, né? E a regra muda. Hoje é 65. Daqui 2 anos eu poderia me aposentar. Hoje, em 2025. Só pra gente datar. Vamos fazer uma simulação. Estou com 63 anos. Poderia me aposentar com 65 daqui 2 anos, né? Vamos falar 2027, né? Isso. Só que em 2025 a regra muda para 67 anos. O tempo mínimo. Como que é esse processo? Eu vou ter que aguardar os 67? Ou eu entro num processo de transição, eu consigo daqui 2 anos? Como funciona? Tudo vai depender de como essa regra vem. Tá. Em regra geral, a gente fala que não existe direito adquirido. Não existe direito adquirido quando você tem uma expectativa de direito, que a gente chama. Tá. Você não tem um direito adquirido. Entendi. Você tem uma expectativa de se aposentar quando você chegar aos 65 anos. Tá. Se a regra do jogo muda hoje, você vai ter que obedecer a regra do jogo. Então você não vai se aposentar daqui a 2 anos, você vai se aposentar daqui a 4. Tá. A não ser que a nova reforma ela venha e traga uma regra de transição que fala assim, quem estava até 2 anos de se aposentar para completar os 65 vai poder se aposentar com 65. A não ser que traga esse tipo de observação, de regra nessa reforma. Nessa última reforma de 2019, teve alguma observação desse tipo? Teve, nós tivemos, que são as regras de transição para quem já estava afiliado. Tá. Então nós tivemos essa da idade que eu falei para você, de 65 anos e 15 anos de contribuição para o homem, 62 e 15 anos de contribuição para o homem, é uma das regras de transição na aposentadoria por idade. Tá. Aí nós temos algumas regras de transição na aposentadoria por tempo de contribuição. Qual que é uma delas? É a regra de transição do pedágio de 50%. O que quer dizer esse pedágio? Tá. É que nós falamos que
na aposentadoria por tempo de contribuição, os homens precisavam de 35 anos de contribuição e as mulheres de 30. A regra desse pedágio é o quê? Se você estava até a data da reforma, até 2 anos, de 2 anos para completar o tempo mínimo, você pode adequar essa regra de transição. Só a título de exemplo, vamos supor, um homem tinha, na data da reforma da Previdência, 33 anos de contribuição. Ou seja, ele estava até 2 anos, que essa regra de transição ela permitia isso. Ele estava há 2 anos de se aposentar. E o que seria esse pedágio de 50%? É ele cumprir aqueles 2 anos que faltava para ele alcançar os 35 anos de contribuição, mais 50%, ou seja, mais 1 ano. Ou seja, com 36 anos de contribuição, essa pessoa se aposenta. Se ela estava dentro dessa regra de transição, estava perto, estava chegando lá. Então, só que aí ele tem que cumprir esse pedágio de 1 ano a mais. Entendi perfeitamente. Roger, você tá entendendo? Sim, perfeitamente. Foi bem didático agora. Que bom. Entendeu? Eu fico feliz. Se você está entendendo, eu também estou entendendo, porque o doutor explica direitinho. E aí a gente sabe quando estamos sendo bem orientados. Exatamente. Que faz toda a diferença. Sim. Agora, dentro desse contexto que você falou, para a gente ir caminhar aí para os finalmente da parte da aposentadoria, porque tem outras situações previdenciárias que a gente quer abordar, a gente está falando de pessoas com carteira assinada que comprovem o tempo de contribuição. Lembra antigamente, Roger? Tinha o carnezinho lá, você anotava, tinha aquela xerox, não, aquele carbono no meio. E aí, não tem mais? Acabou? Existe. O carnê existe, ainda vende. Como é que é? Faz ainda um vende pra Previdência? Ainda vende nas papelarias. Ainda vende esse carnê. Mas hoje é mais facilitado. Você consegue entrar lá no meu INSS e gerar uma guia lá, GPS. Agora é guia. Você consegue gerar guia. Por exemplo, eu quero pagar lá uma contribuição sobre um salário mínimo. Eu entro lá, coloco o número do meu CPF ou do meu PIS, ele vai aparecer meus dados lá, e você coloca lá, quero pagar a competência do mês de julho. Estamos em julho, né? Quero pagar a competência de julho. Tá. Eu quero pagar minha previdência. Aí eu vou gerar a guia e vou fazer o pagamento dela, 1.500. Vamos supor que eu vou pagar 20% disso. Vou pagar R$303, né? Que é 20% do salário mínimo. Vamos colocar o salário mínimo como exemplo. Aí eu gero essa guia, porque eu não isso é numa pessoa que numa pessoa que não tem uma empresa, uma pessoa que quer pagar aí facultativamente o INSS. Gero a guia, entro lá, e aí, só a título de informação, essa guia ela tem que ser paga sempre no mês seguinte ao vencimento. Exemplo, nós estamos no mês de julho. Então, a competência de julho, ela vence no dia 15 de agosto. Então, a contribuição de quem paga o carnê, que a gente fala o carnê ou essa guia, é sempre no dia 15 do mês seguinte. Então, se eu estou em julho, o vencimento, o último dia para eu pagar a competência de julho é 15 de agosto. Entendi. E por assim vai, a de agosto, 15 de setembro. Então sempre, porque às vezes as pessoas pagam em datas irregulares, aí fica constando, às vezes a pessoa paga de uma vez, aí fica contando 2 contribuições no mesmo mês, só a título de orientação, para pagar certinho, verificar como que tá pagando, se tá pagando mais, menos, certo? Então é muito importante ter essa informação, saber disso, saber como contribuir. Mas existe essa guia ainda, existe esse carnê, vende o carnê, mas hoje facilita por conta que o site lá do meu INSS permite que a pessoa consiga fazer a guia. Esse pagamento seria um pagamento complementar para quem é CLT ainda e para quem, por exemplo, é MEI. Assim, se você quiser fazer esse complementar, é vantajoso? Você realmente vai ganhar? Como? Porque antigamente eu acho lembra? Que a gente pode falar até de outra questão, porque é planejamento isso. Porque pode ser complementar, pode não ser complementar, pode ser você fazer você mesmo. Então, acho que vai a questão do planejamento aí, né, doutor? Isso entra tudo na parte do planejamento. Mas a título de informativo, a gente pode esclarecer essa questão já. Por quê? Isso que a Vanessa falou, essa questão ela não é permitido você que trabalha CLT e falar, vou pagar. É o famoso pagar por fora. Sim. Não existe esse negócio de pagar por fora. Certo. Se você já é funcionário de uma empresa que já recolhe o seu INSS ali,
o pessoal fala, eu posso pagar por fora para melhorar? Não. Por quê? Existe lá na Previdência a questão dos segurados obrigatórios. Quem são segurados obrigatórios da Previdência Social? Todas as pessoas que exercem uma atividade remunerada. Empresários, autônomos, contribuinte individual, empregado doméstico, segurados e empregados. Então não tem como eu estar num rol de segurado obrigatório da Previdência Social e fazer meu recolhimento como segurado facultativo, porque eu não sou. Entendi. O facultativo são aquelas pessoas que contribuem para o INSS sem ter a obrigação. Por exemplo, aquela senhora, dona de casa. Eu vou contribuir para o INSS porque eu quero me aposentar quando eu chegar nos 62 anos. Ela contribui, ela é obrigada? Não. Porque ela não exerce uma atividade remunerada. Entendi. Então, por essa razão, não é permitido, o sistema não permite que você pague como facultativo. Você vai pagar. Vai acontecer, já aconteceu o caso, a pessoa paga, mas não contou. Por que não computou? Porque você não estava na condição daquele tipo de segurado. O INSS não vai computar, não vai calcular seu benefício com base naquele que você contribuiu. É por isso que muitas pessoas chegam no escritório, por exemplo, e falam assim, o que o doutor falou, eu paguei à toa, dei dinheiro pro governo. Esse é o famoso dei dinheiro pro governo? Isso. Porque pagou sem a necessidade? Isso. Você pode fazer um pedido de restituição. Mas aí, como a contribuição previdenciária é um tributo, é uma espécie tributária, e as espécies tributárias têm uma prescrição de 5 anos. Então você só vai conseguir, vamos supor que você pagou 10. Aí você pagou a mais. Você pode, aí você vai pedir junto à Receita Federal a restituição dessas contribuições pagas a mais, que é considerado um pagamento indevido. Mas é uma dificuldade, hein, doutor? A gente já pagou aqui desde Prolabore, o Olerite, em duplicidade, né? Às vezes quando eu pago em duplicidade, errou, teve um erro, para conseguir, às vezes demora uma eternidade para conseguir. Consegue, mas é dificultoso, né? A receita é dificultosa. Né? O procedimento administrativo acho que é bem demorado. Geralmente você consegue judicialmente fazer esse pedido das restituições. Então, o que acontece? É que a gente fala isso porque a gente fala de Receita Federal. Porque, embora é o INSS quem trata de benefício, quem é responsável por administração das contribuições é a Receita. É diferente. Quem administra... Então, quando você entra com uma ação para restituição de contribuição previdenciária, você não entra com essa ação contra o INSS, você entra contra a União, que é da Receita Federal. Então, só para ter essa diferença, o pessoal tem dúvida, né? Não, eu paguei a mais para o INSS. Sim. Você pagou a contribuição, porque o INSS administra benefício. Sim. Ele não administra a contribuição. Você recolhe a contribuição a ele, mas quem administra é a Receita Federal. É que a contribuição é um cesto, né, de valores, né? Isso. Parte vai para o previdenciário, parte vai para o governo federal e assim vai por diante, né? Isso. Hoje a gente tem esse sistema de contribuição que ela financia a Seguridade Social, né? É o financiamento da Seguridade Social, porque a gente está falando de uma Seguridade Social, ela abrange 3 áreas, né? Seguridade Social, dentro das quais a Previdência é uma espécie. Então, eu tenho no Seguridade Social, ela abrange saúde, previdência e assistência social. Saúde e direito de todos. Independentemente, pobre, rico, classe A, B, C, é saúde de todos. Vem a Previdência Social, que é destinada a quem? A quem com ela contribui, destinada a essas pessoas, que contribuintes. E a assistência social é aquelas pessoas que necessitam. Quem, de repente, nunca pagou uma previdência, vai atrás de um benefício assistencial, entendeu? Nesse sentido. Então, nós temos o gênero, que é a Seguridade Social, e temos as espécies. Então, saúde, previdência e assistência social. Só para a gente distinguir. Nossa, muito legal essa explicação, porque ela foi muito clara e muito didata. E dentro dessa primeira parte, vamos dizer assim, o doutor gostaria de destacar alguma coisa que a gente não perguntou? Eu tenho pergunta ainda, viu? Não, que a gente mas é importante que aqui a gente está nessa questão do planejamento, né? Faltou alguma informação que antes do Roger complementar? Quando ele fizer, se te faltou alguma informação, por favor, seja à vontade para responder dentro do que a gente falou lá no início, mas assim, quando a gente fala, a gente entrou no tema do planejamento, a gente começou falando das vias, como pagar, a importância de você realmente
ter essa informação do planejamento, a importância do planejamento é o quê? Não só a questão de uma aposentadoria. Quando a gente pensa em planejamento, é a melhor aposentadoria. Qual a forma de você ter a melhor aposentadoria? Por quê? O planejamento previdenciário, ele olha o passado, o presente e o futuro. e a expectativa do futuro. De repente, você está pagando, e principalmente as pessoas que são autônomas, que pagam a previdência de forma autônoma, você está pagando às vezes mais do que você precisa. Ou você está pagando pouco e precisa melhorar isso para ter uma aposentadoria melhor, uma tranquilidade melhor. O planejamento, ele é um diagnóstico. Ele é um diagnóstico do que? Da sua vida previdenciária. Do que você precisa fazer para melhorar, ou que você precisa fazer para manter, ou para você... É segurança. E a dificuldade das pessoas em fazer o serviço de planejamento é isso. É que não entendem que isso vai trazer segurança para você. O planejamento, ele vai mostrar para você o que você tem hoje, o que você contribuiu, o que vai ser sua renda no futuro. Analisando o quê? Essas regras de transição, se você tem um direito adquirido, você pode aqui, você trabalhou lá no Nordeste, você trabalhou lá no Sul, numa época que você exerceu uma atividade rural. Você sabia que até 91... você pode computar esse tempo, mesmo sem você ter contribuído para o INSS? E a pessoa não sabe, nossa, é mesmo. Então, geralmente o cara trabalhou 10 anos. Ele pode adiantar 10 anos da aposentadoria dele. Sim. Percebe? Uhum. Muitas vezes. Ou melhorar a aposentadoria dele com esse tempo. Você trabalhou numa atividade insalubre. Que você também, vamos verificar se você tem o laudo lá dessa empresa, vamos buscar esse laudo para quê? Para que aumente seu tempo. Porque aqui, você pode ter, você homem, pode ter 40% a mais contado. Você trabalhou 10, essa insalubridade te gera 4 anos a mais no seu tempo, que pode melhorar a sua aposentadoria, pode melhorar o seu tempo de contribuição. Você, mulher, pode ter um acréscimo de 20% no seu tempo, que vai adiantar o seu tempo. Você pode alcançar uma regra lá antes da reforma, ou uma regra da reforma mais vantajosa. Então, o planejamento, ele traz esse diagnóstico. E não só isso. Outras coisas que as pessoas realmente... Por exemplo, as pessoas se preocupam, eu tenho que pagar a previdência. Mas, a previdência não é somente a aposentadoria, mas os outros riscos sociais. Morte, saúde, doença, né? Que a pessoa, às vezes, um benefício por incapacidade, pensão por morte. Às vezes as pessoas não fazem esse planejamento, mas se eu falecer, o que eu vou deixar para os meus herdeiros? Só dívida? Sim. Entendeu? Isso pode acontecer. Isso entra no planejamento, você pensar nisso. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, por exemplo, eu tenho um trabalho insalubre, que é trabalhar do lado da Vanessa. Certo. Eu teria direito, assim, para essa insalubridade, porque me desgasta demais. Olha, eu mereci uns 20 anos de agora eu teria, o senhor está... De que lado? Não, eu quero... Mas não vou falar, agora, advogado do... eu quero... Não vem com essa, que advogado não tem lado. Não vem com essa, não. Eu acho que eu vou agir como juiz, vou ser imparcial aqui. Você... Agir com imparcialidade. Um advogado agindo como juiz. Com doutor esperto. Então, seguindo da minha insalubridade, eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, eu já ouvi falar de, por exemplo, pagar retroativo. Existe isso? Eita. Existe essa possibilidade, certo? Nós temos uma questão aí, pagar retroativo, mas desde que a gente pense em algumas situações. Quem paga retroativo hoje, geralmente é pessoas que conseguem comprovar uma atividade. Você consegue pagar retroativo dentro dos últimos 5 anos, comprovando essa atividade, você paga os últimos 5 anos. Você pode fazer também indenização. Indenizar um período lá atrás que eu não exerci uma atividade e quero contribuir. Então a gente tem um sistema lá que faz um cálculo da sua média de contribuições, como você vai pagar. Só que existe uma questão lá no direito previdenciário que é carência, tempo mínimo de carência. O que é? Para as aposentadorias existe um tempo mínimo de carência de 180 contribuições. Esse pagamento indenizatório do período prescrito. Existe o período não prescrito, que são aquele período de 5 anos, e o período prescrito. O período prescrito, se você consegue comprovar e pagar, você só vai ter essa somatória por tempo de contribuição. Carência é aquele mínimo de contribuições que você precisa ter. Se você pagar e não alcançar o mínimo de carência, esse benefício não vai ser concedido. E uma questão muito que a gente precisa estar atento quanto a essa questão das contribuições é que a gente tem uma pauta em julgamento no Supremo que ainda não foi julgado,
estamos aguardando a celeridade deles. Muito sério nessas questões previdenciárias que a gente, infelizmente, tem uma questão muito moroso em relação a questões previdenciárias no STF. E o que acontece? Está em discussão se esses recolhimentos e atrasos vão servir para as aposentadorias nas regras de transição e direito adquirido. Está uma discussão. Então, hoje, você tem que ser bem cauteloso ao recolher ou não essas contribuições em atraso. Quer dizer, é um risco, né? Há um risco. Tá? Então, a gente tem orientado, verificado cada caso. Eu não posso te dizer, pode recolher. Não. A gente tem que fazer uma análise de cada caso. Eu não consigo te falar, Vanessa, Roger, não, pode recolher que tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Afirmar, não. né? A gente não vive, a gente vive um momento que não temos segurança jurídica. Tá. Só a título de exemplo. É uma coisa que, por que eu falo de segurança jurídica? Porque às vezes fazem manobras que o que está decidido muda. Sim. Exatamente. Exemplo de uma coisa que foi um atentado à segurança jurídica no Brasil. Foi a revisão da vida toda. Verdade. A revisão da vida toda era o quê? O cálculo da aposentadoria, ele é feito com base no quê? No percentual de julho de 94 para cá, certo? Só que em 99 teve uma regra lá, um artigo da lei de 1999 que teve o quê? Para quem era filiado antes dessa lei, o cálculo da aposentadoria o quê? Julho de 94 para frente. Tá. Aí a média das suas contribuições você vai se aposentar naquela regra. Para quem estava filiado a partir de 99, todo o período contributivo. E aí houve essa tese da revisão da vida toda. Por que quem entrou em 99 vai ter todo o seu período contributivo e quem já estava afiliado antes? Aí a regra da revisão da vida toda, por que a revisão da vida toda? Porque eu queria que todas as minhas contribuições, até anteriores ao plano real, entrasse. Então, se eu trabalhei nos anos 70, 80, esse período tinha que vir contar. E aí levantou-se vários processos em relação a essa revisão da vida toda. E aí muitos processos estavam sendo favoráveis. Só que aí passou no superior, no STJ, só que o INSS recorreu para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal, ele julgou, o Supremo Tribunal Federal aprovou essa reforma, a revisão da vida toda por 6-5. Só que em um ano passado fizeram uma manobra num embargo de declaração lá que o INSS fez e caiu a revisão da vida toda. Uma coisa que já estava julgada. O embargos não tinha força. Se você parar juridicamente, o embargos não tinha, aquele embargos ali, as motivações ali não tinham força para derrubar, mas eles conseguiram derrubar aquela revisão da vida toda. Certo, é que é uma decisão por maioria do Supremo. Isso, a gente sabe que foi uma decisão mais política do que jurídica. Sim. E aí é que dói, né? E você percebe que são temas relevantes que estão parados. Nós temos um tema voltado para a aposentadoria especial dos vigilantes desde 2019, no Supremo. Muitas pessoas estão aguardando o seu direito de se aposentar há mais de 6 anos. É uma sacanagem. Entendeu? Então são pontos que a gente fala até onde... E aí eles ganharam no STJ, mas chega lá no outro órgão, cai tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê o direito previdenciário, nós vemos as decisões vindo da mais alta corte prejudicando as pessoas. Nós falamos de reforma, mas, né? Então a gente tem nossos pontos de vista, mas é um ponto de vista assim, e eu tô falando juridicamente, eu não tô falando em questão política não. Sim. Juridicamente está sendo tolhido os direitos das pessoas. Sim. Isso causa uma certa frustração. Então a gente todo dia a gente está lutando. Existia um filósofo na época que a gente fazia faculdade de Direito, Rudolf von Ehring, ele tem um livro que ele escreveu, falava a luta pelo direito. Então, e aí uma frase que eu achei muito interessante dele a paz é o fim que o direito tem em vista, mas a luta é o meio de que se serve para conseguir. Sim. Mas a gente está sempre lutando, porque o direito ele vai mudando e você parece que você está sempre em constante luta. Você ganha um processo aqui na primeira instância, subiu, acabou, derruba aquele direito. Por isso que a importância da OAB, né, e o posicionamento da OAB, né, às vezes mais contundente, né, nessa dinâmica, na proteção até do direito e dos advogados, né. Então a gente tem vários órgãos, institutos de previdência que estão lá
como amicus curiae para levar essa proteção, essa defesa dos direitos das pessoas. Temos alguns institutos previdenciários que estão atuando nessas Legal. pautas. Agora, doutor, eu queria falar, O Roger. que você fala? Eu tenho Calma, dúvida ainda, eu tô calma Vanessa. que eu tô nos 21 dias, agora eu estou nos 21 dias nada? da Juliana, Não Romantina. Tá, não. Não tá, não. Romantina, nós vamos Tem lá no só parque, 7 hein? dias, você Nós tá vamos lá no calculando parque. de 2 em 2. Calma, nesse bloco agora eu vou ter paz. Eu sou uma pessoa bipolar. Não sou. Doutor, agora eu quero te parabenizar aqui, pra gente mudar de tema. Eu não sei se Eu não o senhor... mudei de tema ainda não, eu quero saber do teto. Quero saber de teto. Calma. Ah, é? Fala- Teto, porque todo mundo fala em teto, né? Tá, fala. Primeiro, qual é o teto da aposentadoria Teto hoje, de né? vidro. E algumas dúvidas que as pessoas têm, né? Para atingir esse teto, né? Como conseguir atingir, né? Às vezes falam de, nos últimos anos, contribuir mais. Ainda existe. Como funciona? Entra no planejamento também. Isso tudo entra no planejamento previdenciário. O teto hoje é R$ 8.157. Tá. O teto previdenciário máximo que alguém pode receber hoje de aposentadoria no Brasil é esse valor. Independente do cargo que ela teve na vida toda. É o teto. Então, não, depende da quem está no regime geral. No regime próprio, que a gente fala que é o regime específico de servidores públicos, Isso. existem algumas regras diferentes para quem estava já afiliado à reforma antes de 2003. Sim. 31 que foi a reforma de 2003, que mais afetou a questão do serviço público. Então nós temos essas questões. Ainda tem alguns servidores públicos que tem algumas regras lá atrás que chama de integridade e paridade, que é o quê? Eles se aposentam com os proventos integrais, do que eles recebiam no último salário dele, e paridade, integralidade e paridade é um conceito que tem, que, por exemplo, que todos os reajustes de quem está na ativa tem, os que estão inativos também tem. Mas é uma questão mais complexa que trata de servidor público, mas só para entender. Porque é diferente, Só né? que hoje, o servidor público, ele, com a reforma da Previdência, eles estão, o teto também deles, é o mesmo teto, apesar que alguns órgãos públicos, alguns setores, alguns entes federativos, eles têm um regime de previdência complementar. Por exemplo, os servidores federais têm a FUNPRESP. Então, além das contribuições que eles fazem ao regime próprio, eles têm essa previdência complementar deles. Sim. Que eles podem, o que ultrapassar o teto, eles podem fazer o recolhimento por elas. Então, existe isso também, toda essa possibilidade. A militar também, né? Militar também. E então, o judiciário. Judiciário também. Então, tudo isso entra no planejamento previdenciário, tanto de quem está no regime geral, quanto quem está no regime próprio. O que fazer? Então, dá essa diretriz. O teto previdenciário, realmente, a gente precisa fazer cálculo. Não adianta você ir lá aumentar nos últimos anos, não tem mais isso. Por quê? O pessoal pensa nisso, por quê? Porque antes lá dessa... no passado. Não, lá no passado, antes de 98, 99, existia uma regra. Como que era a aposentadoria? A média era feita com base nos 36 últimos salários. Tá. Dentro de um período ali de 48 meses. Então, a pessoa ainda vem com aquela ideia, não, vou aumentar aqui minha contribuição nos meus últimos 3 anos, e ainda vem essa ideia, porque essa é uma regra antes dessa reforma de 98, dessa lei de 99. A forma de cálculo era com base nos 36 últimos salários. Então, então o pessoal hoje ainda tem essa orientação que se aposenta com base... Por isso que hoje, principalmente depois da reforma de 2019, a gente considera importantíssimo essa questão do planejamento previdenciário. Porque engloba desde o início, né? É a média de todos os salários. Nenhum escapa. Isso. Eu já cheguei a fazer cálculos só para ter ciência de pessoas que contribuem sobre o teto. Mas no final, daqui a um tempo, quando ela for se aposentar, não vai ser o teto. Entendi. Nossa, então, pessoas que, por exemplo, né? ela paga sobre 8 mil, mas vai receber 5. Sim. Entendeu? Então, por isso que a gente fala do planejamento, porque o planejamento previdenciário parte do previdenciário, acaba sendo um planejamento financeiro. Por quê? O que a gente orienta? Eu tenho parceiros, assim, que fazem, colegas que trabalham com planejamento financeiro. Então, quando um cliente, de repente, vem e faz um planejamento previdenciário,
Aqui, ó, não vale a pena você contribuir sobre 8. Você pode contribuir sobre X valor para a Previdência. E o que passar aqui, você procura vou te apresentar aqui uma colega especialista em financeiro. Você faz um planejamento financeiro com ela. Porque ela vai te jogar num investimento que você pode render, uma Previdência ou um fundo de investimento que vai te render X valor daqui a 20 anos. E aí você vai ter essa aposentadoria até maior que a sua aposentadoria pública do INSS. Sim. Olha que Entendeu? interessante isso. Então, isso vai gerando outras situações. Então, a pessoa, eu vou fazer uma pessoa mais conservadora. Faz lá num fundo de investimento do Tesouro, num CDI, alguma coisa que às vezes vai te render mais rentabilidade do que a própria você investir tanto em Previdência Social. Por essa razão que a gente pode haver um déficit na Previdência, porque as pessoas vão partir As pessoas vão migrar. vão migrar Para outras formas de investimento. de avaliar a aposentadoria. O planejamento traz essa segurança, esse cenário também. Por isso que a informação é extremamente importante, né, Roger? Sim, exatamente. Extremamente importante. Porque eu não vejo assim um cenário que o teto vai... Poucas pessoas vão alcançar teto previdenciário. É, né? Tá. Agora, você quer girar a pauta? Não, assim, eu acho... Eu fico fascinada quando eu fico fascinada quando a gente traz, assim, aqui as pessoas, e em cada podcast a gente tem uma imersão, né, de conteúdos, aprendizados diversos, né? Uhum. E essa pauta previdenciária, a gente, né, Roger, a gente já vem trabalhando há um tempo, a gente já tinha feito o convite para o doutor, e eu fico muito feliz de poder esclarecer a nossa audiência muitas situações, porque você acaba, às vezes não, né, Roger? Na maioria das vezes, dando uma luz para aquela pessoa que está completamente perdida. Exatamente. Ou que necessita de uma informação que vá mexer literalmente com o futuro dela, né? Presente e futuro, né? Uhum. Então, fico muito feliz. Eu acho que é importante também, né, a gente alertar. Sim. É importante ter especialistas em tudo, Sim. né? Que nem trouxemos o doutor, ele é especialista, ele fala com fundamento no que ele faz, né? Se é um contador, né? Exatamente. Não caia na mão de quem não é especialista naquilo, que ali, né, vai trocar às vezes o gato por lebre, né? Como a gente fala, né? O que a gente diz é o seguinte, o especialista em previdenciário, procure um previdenciário. Exatamente. Especialista em trabalhista, procure um trabalhista. Exatamente. Né? Porque faz a diferença, conhece, né? tem o conhecimento, tem tudo isso que o doutor passou. As pessoas chegam lá, mas você faz isso. Não faço. Aqui o escritório aqui trabalha especificamente nesse ramo. Você quer fazer um trabalhista, quer fazer um tributário, nós temos outros parceiros que fazem. Você indica até o colega, né? Eu indico, a gente trabalha com esse sistema de parceria, por quê? Porque eu sou bem assim, você precisa ser bem específico naquilo que você faz. Você não vai procurar um ortopedista para cuidar do seu coração. Sim. Entendeu? Você percebe? Então, sim. E é da mesma forma. Então, eu penso que tem que ser assim. Quando você é muito generalista, você não consegue dar produtividade naquilo que você faz, dedicação e resolver aquela dor que a pessoa está sentindo. Isso é muito importante. Então, quando a pessoa chega, e a pessoa chega com uma dor ali. A dor, às vezes, é a aposentadoria, é uma doença que o INSS ligou. É o sustento dela, entendeu? né? Então, você entender a dor. Eu carrego um propósito comigo dentro do escritório que é aqui. Aqui nós estamos para transformar vidas e mudar histórias. Esse é um propósito que a gente coloca. É uma cultura que a gente coloca nas pessoas que trabalham com a gente, porque nós mudamos a vida das pessoas, transformamos a história delas todo dia, no sentido do quê? Do que a gente pode fazer para solucionar essa dor. O que ela está sentindo. Porque quando ninguém chega ali porque tá tudo bem. Exatamente. Mas a gente vai mudar isso. Mudar isso no sentido de que faça um planejamento, porque isso vai fazer diferença. Agora, Roger, você quer mudar a pauta? Posso? Dentro do previdenciário, hein? Não vai falar aqui de direito trabalhista, porque o senhor vai sair em desvantagem. Aliás, eu queria saber uma coisa. As minhas guias, pela minha presença, pela minha participação aqui no meu podcast, estão sendo pagas, Roger? Eu tenho filmagens falando que é tudo seu e que eu tenho que ser pago. Ah, é verdade. Tem a prova, tudo meu, você criou a prova contrária. Doutor, ele falou que eu tenho que pagar. Você falou isso. Não, você que falou que eu que pago os boletos, você afirmou. Então, eu quero saber se a minha guia tá pagando, se tá tudo em ordem. Porque senão eu vou lá no doutor, hein? Falando em questão trabalhista, né? Eu vou até entrar numa pauta.
dos benefícios. Porque eu e o doutor, a gente estava conversando antes de você chegar, que chegou atrasada, por isso estou falando trabalhista, né? Pronto, Não se preparou, chegou de pijama. É. Por favor, Né? doutor. Então, a gente estava conversando sobre benefícios Não. E uma das pautas foi o autismo, né? E eu acho que é super interessante falar um pouco sobre isso, né? Não só sobre o autismo, mas dos benefícios, quem pode ter, dar pelo menos nem que seja de forma rasa, pouco sobre esse assunto. Isso, a gente fala-se muito no Pleno, fala em aposentadorias, né? Uhum. Mas existem outras modalidades de benefícios previdenciários, assistenciais, que também geraram uns impactos que tivemos aí com a reforma da Previdência. Por exemplo, a gente tem crescido, como eu estava falando com o Roger, ele cresceu-se muito... Só uma aspas. Tava falando com quem? Roger. Porque só tinha quem aqui? Só uma aspas. Não, beleza. Tá bom, Não. Eu vou falar aqui publicamente que eu cheguei no horário 10 minutos antes do combinado e o Roger, que adiantou o assunto na minha ausência. Registro aqui, doutor. Pronto, era só isso. Eu tenho que ser imparcial, gente, aqui. Não. O advogado tá agindo com imparcialidade dessa vez. Tá bom. É Boa. Interessante. Viu, Roger? A gente estava conversando sobre outros benefícios que a Previdência gera. Benefícios por incapacidade, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez. E um ponto importante é o BPC-LOAS, que a gente falou. O BPC-LOAS tem crescido muito o número dos benefícios assistenciais. BPC-LOAS é o benefício de prestação continuada. É LOAS porque ele é popularmente conhecido como LOAS. Então as pessoas procuram, eu quero saber se eu tenho direito ao LOAS. E o que é? Esse é um benefício assistencial. Ele é concedido a quem? São a pessoas com deficiência ou a idosos com 65 anos ou mais, que não conseguem se aposentar. Esse BPC, ele também tem a questão da renda, a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Como que eu faço para formar renda per capita? Eu pego o número de pessoas que tem naquela casa, naquela residência e divido pego a renda total e divido. Dá 1/4 do salário mínimo? Se der, aquela pessoa tem direito pela legislação, mas também existem algumas formas de flexibilização, que pode chegar até meio salário mínimo essa renda per capita da casa, dependendo da situação, do caso. Então, isso pode acontecer. E nós estávamos falando hoje, surgiu muito de 2020 para cá um aumento nessas demandas, principalmente pelo aumento dos diagnósticos do autismo. O pessoal com TEA, transtorno do espectro autista, cresceu-se muito as demandas de BPC-LOAS. Então nós temos visto muitas pessoas buscarem ao INSS, a Previdência Social, que ela que administra, embora ela esteja no braço lá da Seguridade da Assistência Social. Tá. Não está dentro de um direito previdenciário. Ela é um direito assistencial, porque ela é da Seguridade Social. Nós falamos lá, Seguridade Social, saúde, previdência, assistência. Embora seja administrado e pago pela Previdência, ele é um benefício assistencial. A parte. Isso, ele é um benefício assistencial. É que a Previdência administra, o INSS administra o BPC-LOAS. Então nós temos esse crescimento do número de autistas. Só falando em números, esse benefício hoje, ele está... o ano passado o Brasil pagou, o orçamento do BPC-LOAS foi 102 bilhões. Temos uma previsão para 2025 de 113 bilhões em pagos e em benefício assistencial. Então cresceu-se muito o número de benefícios. Por quê? Muitas pessoas que não sabiam que tinham direito estão indo buscar. Os direitos estão buscando se informar mais. Meu filho é autista, isso, aquilo, outro, tem um gasto com isso, com terapia, com deslocamento para terapia, com médico, Então, as pessoas estão indo buscar mais esse direito. E não só crianças, pessoas maiores também que têm essa deficiência, também estão buscando a concessão desses benefícios. E qual é o caminho, né? Qual seria o caminho? E isso vale desde crianças até pessoas adultas. Como que a pessoa consegue concretizar o direito ao benefício? Isso, vamos lá. Como nós falamos, os requisitos, né? Ter a deficiência e ter essa renda per capita, mas existem outras situações. Vamos supor uma pessoa do assunto que nós estamos falando, do espectro autista. Então, a gente, o que nós precisamos? Do diagnóstico.
O laudo, né? do neuro, comprovando que essa pessoa tem um diagnóstico do transtorno do espectro autista, do neuro, que faz esse diagnóstico, ter toda a documentação das pessoas que compõem o grupo familiar. Pai, mãe, carteira de trabalho. O laudo precisa especificamente constar a CID. Tá. Toda a questão precisa, é uma obrigatoriedade da lei constar a CID. Não, tem que constar lá a CID que está enquadrada, que é o código, é a classificação internacional de doenças, precisa constar essa. E independentemente da idade, esse benefício é concedido. Então nós tivemos, eu tive situações que tem crianças de 2, de 9 e tem um adulto de 46 anos que ele descobriu que o filho tem autista, o filho recebe o BPC, ele fez todos os exames e foi diagnosticado também com autismo. Então ele também foi diagnosticado e ele tem direito, vai receber o BPC-LOAS também. Tá. Esse diagnóstico do autismo, tá? Ele precisa ser um diagnóstico, por exemplo, tem pessoas que conseguem o diagnóstico pelo privado, né? Ele tem que ser algo pelo SUS, algo para ter validade? Não necessita que seja vale para o que comprova é a questão do médico, né? O médico tem autoridade para aquilo. É que eu vejo que às vezes, por exemplo, até casos conhecidos nossos, né, que o médico privado ele dá o CID, lauda, né? Mas mesmo assim o previdenciário passa pelo médico do previdenciário que às vezes fala não tem. Né? Tem que passar pelo... pela perícia. Mas eu acho que isso está bem menos agora, né, doutor? Antigamente teve uma época que eu acho que tinha mais isso agora. O acesso hoje é médico, né? Porque o laudo, assim, até porque a questão tem até um tema discutindo aí no judiciário que está em pauta para julgar, que é a questão se o mero diagnóstico do autismo já é suficiente para caracterizar o direito ao BPC. Então tá em discussão isso aí, que a pessoa não vai nem precisar, de repente, passar em perícia. Tem um diagnóstico, já é caracterizado, precisa comprovar a renda agora. Tá. Porque o diagnóstico... Então, isso independe do grau, viu? O pessoal tem muita dúvida em relação ao grau. Se é 1, 2 ou 3 grau, 1 grau leve, grau moderado, não. Independentemente do grau do autismo, tem direito ao benefício. Agora, dentro desse cenário aí, dentro dessa pauta, entraria, Roger, os benefícios por incapacidade de doença, por exemplo, saindo aí desse tema mais específico, nesses temas mais com doenças especiais, por exemplo, tem mais alguma outra, sem ser o autismo, algum outro tipo de... Algum outro CID que você destaque, além do autismo, mas que é pouco divulgado e que a pessoa tem esse direito? Cresceu-se muito hoje algumas doenças graves dentro do autismo, dentro do BPC. Do BPC, cresceu-se muito também, porque a gente tem uma diferença aí. É importante a gente, diferenciar incapacidade de deficiência. Parece que é igual, mas não. A deficiência, a incapacidade ela pode ser temporária, permanente. Então tem toda essa questão. A incapacidade a pessoa não pode realizar. A deficiência ela é caracterizada pelo impedimento, o impedimento de longo prazo. O que é considerado impedimento de longo prazo para a legislação? Acima de 2 anos. De 2 anos ou mais. Isso é considerado, para a legislação, um impedimento, deficiência com impedimento de longo prazo. Acima de 2 anos. O autismo Existem doenças hoje que estão surgindo muito, que são as doenças psiquiátricas. Então, está incidindo muita questão. As doenças psiquiátricas estão gerando muitos benefícios. Tantos benefícios por incapacidade, com caracterizado deficiência. Recentemente também foi publicada uma lei que é da fibromialgia. Pessoas com fibromialgia também foi caracterizada uma deficiência. Então, se de repente... Foi recente. Recente. Agora essa semana. Então, se uma pessoa ela tem fibromialgia hoje e ela preenche o requisito do BPC, ela vai poder se aposentar por ela ser considerada uma pessoa com deficiência com impedimento de longo prazo, que é o impedimento acima de 2 anos. Então, são doenças que estão surgindo muito. Às vezes, doenças ortopédicas, dependendo da situação, a pessoa também pode ter acesso, mas cresceu-se muito realmente essa questão das doenças psiquiátricas. Lembrando que são... Desculpa. Que estão aumentando muito. Burnout, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, depressão.
Que é tudo esquizofrenia. que o Roger causa em mim. Ansiedade, irritabilidade. Chega a me dar uma síndrome do pânico. Agora, partindo para essa questão das doenças, né? A previdência e as doenças, é uma realidade. A gente sabe que a pessoa, ela tem um atestado médico, ela chega na perícia e o perito, como que eu posso dizer? Ele rebate aquele diagnóstico ou não concede o benefício, ou ele cessa aquele benefício, enfim, é uma realidade, né? Que cada vez mais está ocorrendo na vida das pessoas. Isso é uma realidade. Como que as pessoas que passam por isso, elas devem se orientar, né? O que fazer, como fazer, né? E quais são os seus direitos, né? Porque muitas vezes o direito adquirido do benefício ou da licença é cessado a partir daquele perito. E aí? É interessante o que a gente tem visto, porque a gente precisa diferenciar doença de incapacidade. Nem toda doença que você tem gera uma incapacidade. Sim. E muitas vezes quando você está ali diante de uma situação, você tem que saber lidar com aquela circunstância. Então, nós como advogados, eu preciso, claro que eu sempre peço para o cliente, você precisa de um laudo específico, pedir para o médico fazer toda aquela chamada anamnese, seu histórico, de quando você vem tendo essa... Então, a gente não basta estar um laudo lá, a pessoa está com isso. Então, quando a gente faz, por isso que a gente sempre fala, procure orientação, porque a pessoa vai te orientar a fazer o que é certo. Exemplo, teve um caso que o cliente, ele tem um problema de esquizofrenia. Vamos supor, uma pessoa tem que problema de esquizofrenia. Isso é um problema grave. Só que ele recebia uma aposentadoria por invalidez e essa aposentadoria foi cessada. Ele tá bom, pode trabalhar. Beleza. Mas ele pode trabalhar de vigilante armado, que era a profissão dele? Entendi. Aí existe uma questão. Então, muitas vezes, as pessoas estão tendo alta do INSS e não é feita uma avaliação detalhada daquilo. Então, peraí. Aí a gente faz o quê? Deixa eu ver. A empresa fornece o laudo de ambiente de trabalho. O que ele faz? Quais são as atividades? Pedir um laudo, que é o chamado laudo PPP, que usa nos pedidos por insalubridade. Aí eu falo, solicitando esse laudo PPP. Tá lá a descrição do laudo que a pessoa faz rotinas, faz ronda utilizando uma arma calibre 38. E aí que você vai fazer os questionamentos. Essa pessoa, ela tá capaz de trabalhar com esquizofrenia? Não. Porque ela tá causando risco para ela e para terceiros. Sim. Então a gente tudo analisa isso. Então, o que a pessoa precisa fazer para ter esse direito? É ter realmente toda a documentação em mãos, a relação do que ela trabalha, quais atividades que ela exerce e comparar isso com o diagnóstico que ela tem, com a doença que ela tem. É uma incapacidade aqui. Eu tô falando de uma incapacidade. Uma pessoa que esquizofrenia, ela tá incapaz de exercer atividade de vigilante armado. Entendeu? Então, são situações que a gente precisa estar analisando caso a caso. Por quê? Mas é necessário ter um documento médico com CID atual. E tem que ser, esses documentos tem que ser contemporâneos ao período que você está solicitando. Sim, tem um prazo de validade. Vamos supor, a pessoa fala para mim que ela tem uma incapacidade desde 2019. Só que o laudo dela da incapacidade é de agora. Então, peraí, eu quero pedir de lá, então eu tenho que ter documentos médicos, por isso que a gente sempre fala, você que faz um tratamento médico, você que está afastado do trabalho, guarde tudo, ou pelo menos tire cópia daquilo. São documentos importantes. São importantes para comprovar aquela situação que vai gerar uma incapacidade pro trabalho para você. Eu acho que tudo, né, às vezes em todos os aspectos, os bons pagam pelos maus, às vezes, né? E tem muita fraude na Previdência também, né? E talvez tenha uma rigidez muito grande por causa das fraudes, né? Então, os bons... De ambos os lados, exatamente, né? Pagam pelos maus. Então, por isso que é importante, né? Essa dica de ouro, vale ouro, né? Junte, né? Documente-se, né? Tenha material suficiente necessário para mostrar que você realmente tem aquela situação. Agora, você falou de fraude... Mas pode falar, Vanessa. Não, só para complementar, eu acho que essa dúvida,
né? É uma dúvida que paira para muitas famílias. Por exemplo, você falou da nova lei da fibromialgia. Isso. Aí a gente tem as pessoas aposentadas dentro da questão do auxílio-doença. Por exemplo, a minha mãe tem um diagnóstico de fibromialgia e é aposentada. Meu pai tem o diagnóstico de Parkinson e é aposentado. Por exemplo, eu posso procurar o doutor para solicitar juridicamente uma revisão no valor da aposentadoria deles ou não? É assim, o direito à aposentadoria ele é um direito irrenunciável. Você aceita a aposentadoria, você não pode renunciar mais àquele direito. Hoje, se ela tiver essa situação, se ela se aposentou, por exemplo, por idade ou por tempo de contribuição, não tem o que revisar nesse caso, porque a gente vai revisar o quê? Só de repente uma forma de cálculo, alguma questão assim, que foi diagnosticado. Ou a mudança, você pode de repente revisar, por exemplo, foi concedida uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela teria um direito por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Mas isso tem que ser analisado, feito cálculo, ver se realmente é cabível essa questão. Se realmente já tinha esse diagnóstico lá atrás, a lei é recente, ela vai se aplicar a um fato anterior? Sim. É a grande questão. Então, provavelmente não vai ser aplicado nessa questão. O que existe hoje também depende do caso. Se a pessoa foi aposentada por invalidez, e de repente ela vai precisar de um terceiro ali devido ao Parkinson, depende de terceiro aí você pode pedir um acréscimo na aposentadoria. Mas se o caso for de aposentadoria por invalidez, outra modalidade de aposentadoria, por tempo de serviço não, que aí entra também na questão, por exemplo, daquele adendo que tinha das... porque eu acho que uma coisa ver se eu estou errado o que eu vou falar. Uma coisa é a aposentadoria, outra coisa é o benefício, talvez, né? Entre aspas. Todos são benefícios, mas a aposentadoria, ela a aposentadoria normal, vamos dizer por assim, tempo, ela por idade. É diferente. Se acontece alguma coisa no meio do caminho, já muda tudo. Mais ou menos isso. A aposentadoria de tempo de contribuição, ela não gera... você vai gerar a revisão dela com base naquilo que... Na época que foi concedido, lá atrás, quando foi concedido lá, 5 anos atrás, tinha algum período que não foi analisado, um período insalubre, um período rural que não foi computado, isso você consegue colocar para revisar. E um cálculo errado ali. Agora, quando eu falo de incapacidade, por exemplo, se você está aposentado tem contribuição e tem uma incapacidade superveniente a isso, posterior a essa aposentadoria, não vai ter mais possível ter um acréscimo, fazer uma revisão por conta disso. Porque veio depois a doença. Que veio depois. Acho que eu tenho uma pergunta. Não, tem mais uma pergunta. Então deixa eu fazer a minha, que a minha é polêmica. Revisão de aposentadoria e de repente diminui o valor. É possível? Olha, é possível. Pode acontecer, mas assim, se você não pode entrar com uma revisão de aposentadoria no escuro. Sim. Raramente acontece porque eu não vi nenhum caso de revisar a aposentadoria para diminuir. Até porque quando você vai fazer uma revisão de aposentadoria, você tem que fazer cálculo. Sim. Se a pessoa entra no escuro, igual um monte de gente entrou com revisão da vida toda no escuro, sem saber se tinha direito ou não. Por quê? Tem uns abençoados aí que mandava carta para as pessoas. Isso, que fogem totalmente da ética da advocacia, não sei se era uma consultoria, mandava. Sabia que você tem direito a receber 24 mil de atrasados, e chegava as cartinhas, a pessoa chegava, mandaram essa carta aqui para mim, doutor. Mas aí a pessoa ia lá, pagava 2, 3 mil reais para esse falso advogado, entrava com a ação sem saber. Sim. E poderia causar um impacto realmente diferente. Mas para você fazer a revisão, existe aí uma metodologia, experiência. Um cálculo que você faz para saber. Porque se o cara ganha R$1.500, se ele vai ganhar R$1.300, você não vai fazer a revisão. Sim. Se você viu lá que houve isso aqui, alguma coisa está estranha, você não tem direito à revisão, não. Entendi. Sim. Entendeu? E a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes a pessoa vai... A gente falou de fraude, né? Às vezes você vai fazer uma revisão da pessoa e de repente lá atrás alguém pôs um período na carteira que o INSS aceitou sem perceber.
Sim. Aí você vai fazer a revisão, o cara perde a aposentadoria dele. Exatamente. Acontece Acontece muita de fraude. tudo, né? Não, tem fraude. Tem fraude. Às vezes a pessoa tá recebendo um BPC Loas, aí o marido falece e ela vai atrás da pensão por morte. Ah, mas aí você não tinha direito. Seu marido ganhava R$3.000 na época. Entendi. Seu marido ganhava R$3.000 na época. E você não tinha direito. Você assinou um documento. Aconteceu, não é mentira. Você assinou um documento, declarou que tava lá. Declarou que tava separada de fato do marido, falou que ele não ajudava, e você declarou isso e você recebeu um BPC. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão influenciando, falsas pessoas aí se dizem Tomar advogados, cuidado com... se dizem advogados são... e falam assim, vou te ajudar bem, só que você precisa fazer essa declaração aqui que você não mora com seu marido, que ele não te ajuda em nada. Só que aí acabou, né? Quando ele falece, às vezes a aposentadoria dele é maior, não consegue passar. Consegue até repassar, mas fica devendo a previdência. Entendi. E essa conta E fora ter que ir lá prestar esclarecimento na Polícia Federal porque você está sendo investigado de estelionato. Que é um crime. Porque agora a gente já tá caminhando aqui para os finalmente, né, Roger? Sim. Eu ficaria aqui conversando a tarde toda, porque é bom ter informação que te leve a ter o conhecimento correto do que você está passando, das possibilidades, enfim. Agora tem um assunto meio polêmico, bem polêmico, né? Dentro do direito à questão previdenciária, que antigamente a gente tinha lá o rol das 10 doenças que davam direito a aposentadoria 100% integral, né? Que era o caso, por exemplo, dos portadores de esclerose múltipla, isso lá atrás. Sim. Com a reforma, não só quem tem essa doença, mas outras doenças passaram a não ter mais esse benefício da aposentadoria 100% integral, que seria o quê? O que a pessoa recebe dentro do auxílio-doença. E aí, quando a pessoa é aposentada para o INSS, esse valor tem uma redução gigantesca aí, de quase 60%, né? Que é diminuído do valor do salário. Como que está essa situação, né? Como a advocacia está vendo essa situação? Porque o doutor já havia comentado comigo aqui nos bastidores que também tem um projeto aí de lei tramitando para ver se, né? Não sei se é a palavra certa, derruba, né? Isso daí, porque a pessoa ela é aposentada por invalidez. Ou seja, ela contribuía, trabalhava ali, de repente teve uma doença gravíssima que acometeu toda a sua vida. Aí ela ganhava X, de repente ela passa a ganhar aposentado menos XXXX, que não cobre nem as custas médicas. Como é que fica? E tem muita gente nessa situação, não é mesmo, Dudu? Muito, muito mesmo. Essa discussão é uma discussão desde lá da reforma, que foi feita, como eu falei, entra naquela forma de cálculo que nós falamos da aposentadoria por invalidez. Até a reforma da Previdência, como que era feita o cálculo da aposentadoria por invalidez? Era com base no 100% da média das contribuições. Se a média dela era 3 mil, ela vai ganhar 3 mil na aposentadoria por invalidez. Depois da reforma, foi feita uma distinção em relação à aposentadoria por invalidez. Os benefícios de aposentadoria por invalidez decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional mantiveram-se. 100% da média. Agora, os benefícios por invalidez decorrentes de doença comum não entraram na regra geral lá, que é 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa os 20 anos de contribuição no caso do homem e 2% a mais que ultrapassa os 15 anos no caso da mulher. E aí foi o que surgiu essa questão de pensar na desigualdade. Quem está inválido para o trabalho, ela está inválido independentemente da forma como aquela invalidez foi adquirida. Exatamente. Independente se for por doença ocupacional do trabalho ou de uma doença comum, ela está inválida. Só que há uma desproporcionalidade aqui. Por quê? Os dois não estão podendo trabalhar. Com base nisso, o Tribunal da 4ª Região, que é a região do Sul, ele teve uma decisão favorável nesse sentido, porém houve um recurso que também está pendente da questão da inconstitucionalidade desse dispositivo de cálculo.
na reforma da Previdência trouxe esse dispositivo que estão discutindo ainda, mas ainda não tivemos uma decisão concreta. Na pensão por morte não se discute, é aquele valor de 50% e mais 10% do dependente. Agora, na invalidez ainda nós não temos um parecer concreto sobre isso. Perfeito. Então nós temos essa discussão. Na minha visão, realmente ela é desproporcional, porque para mim, se duas pessoas estão na condição de inválidos, tem que receber na mesma proporção, porque ninguém escolhe ficar inválido, ninguém escolhe ficar incapaz. São riscos que se correm. Perfeito. E aí? E aí é que eu falo. Eu tô muito feliz de poder trazer essa pauta, muito feliz de poder contar com a presença do doutor. E eu acho que para finalizar a gente vai fazer uma coisa inversa aqui, Roger. Doutor, fale sobre a sua formação, aonde você atua, quem é o doutor Tiago, né? Porque a gente já começou logo de cara com o tema, porque a gente já sabia que esse podcast ia ser bem diferente, né, Roger? Sim, exatamente. Bem, eu cumpri a pauta, eu acho que eu cumpri, doutor, ou não, mais ou menos. Sim. Resumindo, doutor, a câmera é toda sua. Fale. Bom, meu nome é Tiago Vital, como já foi apresentado. Sou advogado há 7 anos. Atuo especificamente dentro desse período há 7 anos no direito previdenciário, porque eu me formei em direito. E pós a formação em direito, eu me fiz uma especialização, uma pós-graduação em direito previdenciário, outros cursos também que eu já fiz antigamente. Antes de fazer direito, eu trabalhava na área do comércio, fiz faculdade de gestão em logística também, fui formado em gestão em logística e hoje estou com o escritório de advocacia Vital Advogados, que ele está ali na região de São Mateus, é uma região bem popular, bem periferia, então eu atendo esse público, né? Além dessa questão dos BPCs, das aposentadorias ainda, nós temos uma grande, tem demandas aí com parcerias em outros estados também, que a gente atende um pessoal que faz aposentadoria rural. Então a gente atua em todas essas áreas, então nós temos frentes no direito previdenciário, então essas demandas. Então a gente está trabalhando nisso, atua predominantemente no direito previdenciário. Então estamos aí, conteúdos informativos também nas redes sociais, porque nosso caráter é trazer informação, independentemente, não é captação, é trazer informação. O objetivo é trazer informação para o público. Então esse é o nosso objetivo. Então nós levamos lá informações, conteúdos relevantes no Instagram. Qual que é o Instagram? É @TiagoVitalADV e @VitalAdvogado. Tá, perfeito. E quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail para você. Como é que funciona? Porque e-mail, pode ser direct, e-mail. A gente traz o conteúdo informativo ali, né? As pessoas. Então ali acho que a pessoa vai conseguir ali desenvolver e aprender ali no nosso Instagram. Manda um fax, Vanessa. Manda um fax. Eu vou mandar um fax pra você, Roger. Manda uma carta. Eu vou mandar um fax para o Roger. E manda um telegrama. Eu já vou começar a escrever aqui na presença do doutor para eu ficar juridicamente coberta. A gente tá fazendo publicações ali de conteúdo informativo para as pessoas esclarecerem suas dúvidas. Mesmo porque tem uma questão aí que a gente não comentou, que eu deixei mesmo pro final, quando o doutor ele se apresentasse, que é a questão dos honorários do advogado previdenciário. Tem um diferencial aí, né? Você não pode pagar antes, você paga depois. Como é que é? Explica aí pra galera, porque tem também muita dúvida com relação a isso, né? O pessoal depende muito do serviço que você presta. Claro, se você vai fazer um planejamento previdenciário, você vai... Ali é um serviço consultivo, então o advogado que for fazer aquele trabalho, ele vai cobrar ali pelo trabalho consultivo. Sim. Nos outros benefícios, você cobra pelo êxito. Sim. Então, você recebeu a demanda, você vai cobrar os percentuais ou o número de benefícios ali que você vai receber pelo êxito na demanda. Ou seja, ganhou quando é concedido o benefício. Isso. Na maioria das vezes é nesse sentido. Claro, existem consultas que nós cobramos, mas aí é cada caso, né? A gente avalia o valor da consulta, essa questão. Mas os honorários assim, que o advogado vai receber com
com mais êxito realmente na concessão do benefício. Porque às vezes o benefício, às vezes, você consegue ir na via administrativa, dentro do próprio INSS, juntando alguma documentação necessária ali, mas boa parte das vezes, na maioria, a gente tem que partir para a via judicial. Sim. E só deixar claro, né? É no benefício, no êxito do benefício, né? E proporcional ao benefício, né? Isso, um percentual sobre o que a pessoa recebe. Tem uma regra aí também. Perfeito. Nossa, eu acho adorei, que Roger. arrebentou, doutor Tiago. Tá de parabéns. Parabéns né? mesmo, porque... Peraí, posso perguntar mais uma coisa? Pode perguntar. Essa merda aqui também, eu vou embora. Vai, Você vai rasgar? Você vai... Não vou rasgar. Tudo bem, a minha pergunta não Vou tá na tirar pauta aqui. mesmo. Por que previdenciário? Porque, olha, vou falar pra você, sinceramente, quando eu fui estagiar, eu antes de eu estagiar, o meu objetivo era, eu quero trabalhar num grande escritório empresarial, isso. Mas quando eu fui pro escritório onde eu estagiei, ali eu aprendi que o previdenciário me achou, não foi eu que achei o previdenciário. Sim. O previdenciário me encontrou. E eu me identifiquei com meus clientes, com o público previdenciário. Que legal. Com essa ideia. E dali surgiu essa questão de mudar histórias, transformar vidas. E surgiu porque eu surgi com esse objetivo. Eu quero levantar todo dia para mudar a vida de uma pessoa. Sim. Que Porque eu legal. saio de casa, a minha advocacia, se ela não for para servir as pessoas, se ela não for para levantar hoje, vir aqui para trazer informação e mudar a história de alguém, não faz sentido. Então o previdenciário ele traz esse sentido. Então às vezes você lidar com vários públicos, várias pessoas, uma pessoa que às vezes leva ali para você não tem nada, tu vai com aquele saquinho de pão e tira aquelas receitas, Nossa. aquele saquinho de plástico de arroz que a pessoa tira ali e não sabe. Então essa ideia é você criar essa sensibilidade. E eu criei isso comigo. Os meus clientes, eles são próximos, eu sou próximo deles. Porque a gente cria essa relação humanizada com as pessoas. O previdenciário traz isso, traz essa questão de maneira você se sensibilizar com aquela dor, com a dor daquele cliente, daquela pessoa que trabalhou com a mão inchada, com a revolta de inchada na roça. E às vezes você vai, e quando você de repente não vê aquele benefício de ser negado, você se revolta ali. Mas como? Sim. Você apresentou todas as provas aqui que a pessoa trabalhou. Então, isso e essa possibilidade de mudar. E o previdenciário fez isso. O previdenciário me encontrou. Que legal. O previdenciário me deu essa oportunidade de fazer algo a mais pelas pessoas. E realmente, Existe você é remunerado por aquilo? Sim. Mas você realmente transforma a vida das pessoas. Não, Você muda a história delas. o dinheiro faz parte, mas Aham. o mais necessário, importante é né? o propósito que você coloca em cima E disso encontrei um tudo. propósito. O previdenciário é um propósito de vida. Eu ia falar que o meu propósito é atormentar o Roger, meu papagaio de pirata, não é, Roger? Propósito bem sucedido. Bem sucedido, viu? Ó, mas, gente, hashtag somos amigos, tá? Não, Eu é queria amigo deixar que bem é. claro isso, tá bom? Não é, Roger? Você conta mentira 1000 vezes, as pessoas Não, começam a eu não- acreditar na mentira. Né? E é com esse clima, e eu estou muito feliz, eu espero que o nosso convidado tenha ajudado você aí, porque realmente é um assunto pesado, né, Roger, que a gente tentou aqui levar com um clima de leveza dentro do nosso propósito aqui do Fala Zona Leste. Ela começa a embaralhar tudo no final, toda É vez. isso, adorei estar com vocês Os mais uma canais, vez. Com Vanessa. vocês, Os mais uma canais, vez. Vanessa. Então, Sempre esquece. tá passando um monte de coisa aqui embaixo. Ai, olha, Roger, eu fiz certo, ó. É a Aqui primeira vez, isso. e aqui. Isso. Aqui. Se inscreva no nosso canal, né? Curta, compartilhe, mande elogios para mim, né, Roger? Ó, é muito importante deixar claro, né? O canal é Desenvolve Leste. O programa é Fala Zona Leste, mas o canal é Desenvolve Leste, para que não haja confusão, tá bom? Segue lá, pessoal. Instagram, explicou explicadinho. YouTube e redes sociais. Um abraço, tchau e chifrinho de novo pra você. Não, para com isso. Fui. Valeu. Beijo. Doutor. Obrigada, Valeu, muito bom. Valeu, Obrigada. obrigado, viu? Valeu.